E agora nós vamos falar com a Luana. Ela vai falar o nome dela todo depois, porque é difícil. A Luana é coordenadora de educação especial do município de Saquarema, aqui do lado. A gente está em Rio Bonito, eu estou em Rio Bonito. Ela trabalha há 14 anos no CAIE, que é o Centro de Apoio à Inclusão Escolar. A formação inicial dela é no ensino médio, ela é graduada em matemática, especializada em atendimento educacional especializado, pós-graduada em educação especial, ela é psicopedagoga e atualmente ela está cursando a segunda graduação em educação especial. Estuda pouco, tá, gente? É assim mesmo. Ela é responsável desde 2015 pela formação dos profissionais de apoio da rede. Desde 2018, ela é professora do curso de adaptação curricular oferecida pelo CAIE, e no ano passado ela foi professora do Amaivos. O tema da palestra dela vai ser adaptação curricular em tempos de pandemia. Luana, vou pedir para você falar o seu sobrenome e também se descrever. Boa palestra. Boa noite, sou Luana. Vou me autodescrever para quem tiver dificuldade de deficiência visual, né? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu vou tirar só um fone aqui porque está me dando retorno. Eu estou no fundo branco ou bege, eu não sou muito boa de cores, dessas nuances. Sou obesa, né? Bem gordinha, branquinha, de cabelo cacheado, cabelos castanhos. Estou com um vestido preto, que só dá para ver uma partezinha, né? Porque a gente fica sentadinho, só acaba vendo o busto. Um vestido preto com detalhezinho laranja. Bem, ela me apresentou, né? Eu estou como coordenadora de educação especial do município vizinho, a minha colega, né? A gente, na verdade, o CAIE já vai fazer 15 anos, parece que passa rápido. É uma vida, né? Também parece que eu sou muito velha por ter 15 anos de experiência, mas é porque eu comecei aqui bem novinha, aqui no CAIE. E é uma experiência de muito tempo, né, em sala de aula também, porque em alguns momentos, eu me afastei do CAIE para ir para a sala de aula regular, né, e em alguns momentos eu acumulei as duas funções. Fiquei em sala regular e também fiquei no centro de apoio em diversas funções. Passei de estagiária aqui, hoje como coordenadora de educação especial. Me orgulho muito da minha equipe, eu tenho que falar primeiro, porque, assim, a gente não cresce sozinho, né? Então, a minha equipe me ajudou muito a crescer, né? Os meus colegas de trabalho, eu não tenho palavras para descrever, assim, hoje as minhas professoras de sala de recursos, que são maravilhosas, minhas profissionais de apoio, que são fantásticas, as minhas professoras de Libras, que são incríveis, os intérpretes daqui do município também, que são pessoas que ensinam a gente o tempo inteiro. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo, porque faz parte do nosso aprendizado, né? A gente convive com as pessoas e aprende junto com elas. Eu vou falar um pouco de adaptação curricular em tempos de pandemia, né? Eu gosto muito do tema de adaptação curricular e estudo esse assunto desde que iniciei no CAIE, porque a gente vê que às vezes o nosso trabalho de sala de recursos não funciona como a gente gostaria, porque na sala regular ele fica defasado. E aí, o que fazer para auxiliar esse professor a entender a importância de adaptar dentro de sala, né? E eu vejo como único caminho a formação continuada, porque muitas vezes o professor, ele cria essa primeira resistência porque ele não sabe fazer. E aí, para ele não falar que ele não sabe fazer, ele prefere dizer que dá muito trabalho, ou que não é o ideal, ou que esse aluno não é para estar em sala. Então, muitas vezes, essa resistência, ela não é de má vontade do professor, ela não é porque o professor é uma pessoa ruim, não é. É porque o professor não sabe fazer e não foi preparado para isso, né? Então, qual a solução? Formação continuada, né? Poucos de nós viu esse conteúdo na faculdade,
ou em qualquer outro curso, né? Toda vez que a gente forma uma turma de adaptação curricular, eu pergunto se alguém teve esse conteúdo em algum curso. E pouquíssimos são os professores que falam que tiveram esse conteúdo na faculdade ou na pós-graduação, até mesmo os que são formados em educação especial. Então, é um tema que às vezes assusta o professor que está na sala de aula, mas é um tema importantíssimo para a gente trabalhar. Eu vou compartilhar minha tela para poder começar a falar um pouquinho do assunto, porque eu começo a falar e não paro. Então, se eu não tiver alguém me controlando, inclusive os slides, para poder, eu vou direto. Então, espera aí que eu vou tentar aqui. Alguém diz depois se está tudo certinho, tá, gente? Que o nervoso atrapalha um pouco a gente pensar, né? É porque eu não consigo ver vocês, é isso mesmo? Ah, tô vendo agora, tô vendo que eu tô vendo minha tela, tá bom. Então eu tenho que realmente apresentar e não ver vocês, né? Então eu vou ficar sem os comentários no momento, peraí que eu vou ligar lá no YouTube só para poder ver os comentários de vocês. Vou ficar com 2 telinhas ligadas só para poder acompanhar o que vocês falam, porque eu não consigo, eu sou uma pessoa ansiosa e eu não consigo fazer igual a minha colega anterior, que só viu depois. Ela é uma pessoa evoluída, gente, eu não sou. Porque eu me como por dentro de não saber o que vocês estão falando. Aí, foi. Estou lá agora. Então, adaptação curricular, nome que ninguém gosta de falar, né? Eu sou Luana Schubach. Só um instantinho, Luana, só um instantinho. Pode falar. As coisas que apareceram no YouTube vão aparecer para você aí, as principais. Pode deixar que a gente coloca, tá bom? Porque não aparece na minha tela quando eu estou compartilhando. Não fica muito estressada, ou a gente lê para você também, não tem problema não. Fica calma. Pode ficar tranquila. Eu consigo acompanhar, eu vou junto. Tá bom, beijo. Então, estou numa tela azul, com vários tons, escrito adaptação curricular, um logo que é um livro. Já deu para entender por que eu gosto de livros, né? Porque desde muito nova eu gosto de pesquisar e de estudar. Então, é o logo que foi escolhido para me representar. Tá bom? Então, é um livro em azul. Também deu para perceber que eu gosto muito da cor, né? E essa é a minha primeira tela. A minha segunda tela é uma tela com metade dela em azul, né? Só o tópico escrito pandemia, em branco, e o texto escrito em preto, no fundo cinza. Pandemia. Logo assim que surgiu, né, a Covid, tiveram aquelas situações de que era uma gripe, que era só uma coisa lá em outro país, muito distante, que não ia afetar as nossas regiões, principalmente as cidades do interior, né, elas se acharam muito protegidas, justamente por serem do interior, né, geralmente as coisas costumam chegar mais devagar nas nossas cidades que são menores, e aí qual foi a nossa surpresa? Que, infelizmente, não houve lugar, né, no nosso globinho terrestre que não tivesse sido afetado por esse vírus. E qual em outras situações da nossa história, né, porque a gente acha que a gente é privilegiado, que a gente vive um momento único no mundo, mas não é, né? Nós já tivemos outras pandemias, mas, infelizmente, nós não nos preparamos para este momento, né? Nenhuma faculdade, nenhum curso ensinou para os pedagogos, professores, de uma forma geral, a disciplina pandemia 1, pandemia 2, pandemia 3. E aí ficamos todos muito despreparados, muito perdidos e muito assustados. Não mudamos muito dali para cá, né? Já se passou mais de um ano
E, infelizmente, nós ainda estamos num período muito difícil. Quando iniciou a pandemia, nós acreditávamos que íamos passar aí 15 dias, depois nós achamos que ia durar 2 meses, depois nós achamos que ia durar no máximo 6 meses, e hoje em dia a gente já fica pensando, quando vai acabar, não é? Então, nós temos que pensar hoje que a adaptação curricular do início da pandemia, ela é diferente do momento atual, porque nós tivemos um tempo para nos acostumarmos com a ideia e começarmos a elaborar estratégias para atender o nosso alunado. E a adaptação curricular era um tema específico para a educação especial. Pouquíssimos professores conheciam esse tema antes disso. Por quê? Porque a adaptação curricular era voltada para aquele aluno que tinha alguma necessidade educacional especial, não é? Mas hoje a gente fala de adaptação curricular para qualquer aluno, porque nós tivemos sim de adaptar currículo, nós tivemos sim de adaptar nossa prática para atender a todos os alunos. E mesmo assim, infelizmente, a nossa aprendizagem é desigual e a nossa ensinagem também é desigual, né? Então, a pandemia veio só para reforçar o quanto a nossa educação precisa mudar. Porque, na verdade, a gente dizia aí o tempo todo que a pandemia trouxe desigualdades, mas elas já existiam, né? Elas só ficaram mais evidentes. Os nossos alunos nunca aprenderam de forma igual, os nossos alunos nunca estiveram num contexto social igual, e quem é professor em sala regular sabe que quando você está numa turma de 25, 5 aprendem da maneira que você acharia lindo, maravilhoso que todos aprendessem. Os outros 20 aprendem de maneira diferente, né? É pesquisa mundial que 5% da população tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno de aprendizagem. Então, a gente não pode dizer que a gente não conhecia, né, essa desigualdade. Ela só era menos evidente. A pandemia, ela levantou questões que eram já muito necessárias, né? Da tecnologia na aprendizagem, na tecnologia para o uso do professor, que o professor sim tinha de se atualizar e que a escola tinha de mudar, né? Então, claro que a pandemia trouxe efeitos muito negativos, mas se tem uma coisa que a pandemia trouxe de bom, foi esses momentos de discussão, tá? Então, eu trouxe só uma reportagem, né, de um site com texto assim. Eu achei muito interessante logo que eu vi e eu trouxe para vocês. Portões fechados e alunos distantes das salas de aula. Esse cenário, com milhares de escolas fechadas em diversos países, não se repetia desde a Segunda Guerra Mundial, evidenciando novamente todo o zelo que devemos ter com o ensino, que desta vez foi escancarado pela relação indireta entre educação e coronavírus. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da Unesco, né, a agência da ONU responsável por acompanhar e apoiar a educação, comunicação e cultura no mundo, a pandemia da Covid-19 já impactou os estudos de mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países, o que representa cerca de 91% do total de estudantes do planeta. Então, talvez seja o que mais homogeneizou o mundo, né? 91% dos alunos do mundo ficaram fora da escola. Isso não quer dizer que eles tenham ficado sem educação. Eles ficaram longe da escola presencialmente, mas todo mundo que é da educação aí sabe que nós corremos atrás para tentar atender, na medida do possível, os nossos alunos. E aí, nós tivemos alguns pareceres, né, do Conselho Nacional de Educação,
E o que acontece, gente? Os documentos foram surgindo, né, durante a pandemia. Alguns mais corretos, outros menos, falando das pessoas com deficiência, né? Logo no começo surgiu várias situações, né, em que não faremos nada, esperemos a pandemia passar, e aí depois foram surgindo outros documentos, e esses documentos ainda vão surgir por um bom tempo, porque a pandemia não passou e porque a gente ainda não sabe exatamente as sequelas da pandemia, né? Quando a gente, de fato, passar por esse momento turbulento, como ficarão os nossos alunos? Não só os alunos que têm deficiência, não só os alunos que já possuíam algum transtorno de aprendizagem. Todos os nossos alunos vão ter algum tipo de adaptação curricular para ser feito, porque alguns conteúdos, infelizmente, se passaram, né? E a metodologia mudou de uma maneira em que a gente se preparou muito pouco para ela. Então, talvez a gente ainda tenha que resgatar alguns conhecimentos durante um bom tempo aí, talvez 1 ano, 2, né? Depois da pandemia, tá, gente? Isso aí eu ainda estou falando já, tomara a Deus que acabe a pandemia aí em 2021, quem sabe a gente em 2023 a gente consiga saldar essa dívida aí com as nossas crianças, com os nossos alunos em geral, né? Então, o Conselho Nacional de Educação, no seu parecer 16 de 2020, em qualquer caso, deve-se considerar a necessidade da oferta de atendimento educacional especializado para todos os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, ou superdotação, durante e após essa emergência sanitária, com acolhimento inclusivo, com disponibilização de profissionais qualificados para atendimento especializado, acessibilidade curricular, metodologias adequadas, materiais didáticos próprios, tecnologias assistivas, além de todos os cuidados sanitários e de saúde que atendam às singularidades de cada aluno, como o enfrentamento da Covid-19. O Conselho já dizia ali, né, que a gente não pode deixar de ofertar o atendimento educacional especializado. E muita gente acha que o atendimento educacional especializado é só sala de recursos, e não é. Né? Tudo que eu faço específico para o aluno que tenha deficiência é atendimento educacional especializado. Então, todo e qualquer suporte que eu der para esse aluno, diferenciado dos outros, né, dos típicos, eu estou fazendo atendimento educacional especializado. Inclusive, o atendimento de sala de recursos, e que a gente tentou o máximo fazer, né? Saquarema a gente fez, no começo a gente ficou muito aflito e aí nós fomos adaptando, mas não foi só uma demanda de Saquarema, né? A gente se reúne num grupo, que é o grupo intermunicipal de coordenadores de educação especial, né? E alguns municípios chamam de gerência de educação especial, outros de divisão, enfim. Mas todo mundo muito preocupado em atender esses alunos e atender com qualidade. É claro que foi perfeito? Não, gente. No começo, então, muito mais tentativa e erro do que acertos, né, imediatos, porque todo mundo ainda estava muito testando e se organizando, né? Nunca tinha acontecido isso. Até porque quando houveram outras pandemias, não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então, foram se disponibilizadas plataformas, o WhatsApp, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre isso, né? E cada um foi buscando o seu melhor jeito de trabalhar. Na nossa visão, ou pelo menos na minha visão, e a equipe comprou a ideia, nesse primeiro momento, a gente falou de acolhimento, de atender esse aluno em ouvir quais eram as demandas dele. Ele ficou isolado da escola, ele ficou isolado do ambiente familiar, né? Ele ficou só naquele ambientezinho fechadinho da família, né? Os primos, o contato com a socialização, né? Nesse primeiro momento ficou muito restrito. Então, quando a gente começou o atendimento remoto, o que a gente falava era de acolher o aluno, ouvir esse aluno, movimentar a cabecinha dele e tentar manter o contato, manter o vínculo,
né? Tanto com os profissionais de apoio, quanto com os professores de sala de recurso. Mas já estamos num outro momento, né? No momento de fazer estratégias, montar estratégias para que a gente possa, de fato, promover a aprendizagem para o aluno, que é o objetivo da escola. E aí o Conselho Nacional ainda orienta, né, que os sistemas educacionais, por meio de suas equipes educacionais, em permanente diálogo com a família, devem garantir aos estudantes atendidos na educação especial que tenham acesso às atividades remotas e ou presenciais, com especial atenção às condições de acesso nos meios e tecnologias de comunicação e informação, disponibilizando apoios necessários para que o atendimento escolar e o AE ocorram de acordo com as especificidades de cada estudante. Talvez eu seja meio aqui mal interpretada, mas durante a pandemia, já era uma coisa que me incomodava antes, tá, gente? Durante a pandemia, choveu de propostas assim. Estou vendendo apostila de materiais para alunos com TEA, materiais para alunos com deficiência intelectual, apostila para síndrome de Down. Como se eu tivesse uma fórmula, uma receita pronta, que eu pegasse e colocasse todo mundo na mesma caixinha e fizesse a adaptação curricular. Não é essa a proposta, né? A gente tem que atender o aluno de acordo com a especificidade de cada estudante, né? Então, assim, o que a gente vai oferecer para o aluno da educação especial? Não sei, vai depender do aluno. A educação especial, ela é diferente de muitas outras disciplinas, né, e de muitos outros sistemas, ela não deve ter uma fórmula pronta, porque a educação especial, ela é para atender a especificidade do aluno. Então, muita gente logo no começo cobrou um documento que falasse o que tinha de ser feito. Eu falei, vamos fazer uma situação que analise caso a caso. O meu aluno não interage, então o que a gente vai fazer? O meu aluno, teve aluno, gente, que se adaptou muito melhor ao aprendizado remoto do que ele era no presencial. Tive vários relatos, assim, né, de alunos que no presencial, né, não rendiam muito bem e que no remoto desenvolveram maravilhosamente bem. Por quê? Porque eles não tinham a condição da escola, né, aquela rotina rígida da escola, aquela situação de ter de ouvir tantas coisas e tantas cobranças. Então, como nós tivemos também alunos que foram muito prejudicados com o remoto. Então, a gente tem que pensar caso a caso, atendendo a especificidade de cada estudante. Toda vez que a gente vê alguma coisa assim, muito ampla, né? Atividades para tal tipo de aluno, quem for aí da educação especial, dá uma fugida. Até a gente aproveita um material ou outro, mas a gente tem que olhar o aluno. Qual é o nível de aprendizagem desse aluno? O que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Qual é a realidade do meu aluno? Eu vou fazer uma coisa maravilhosa para o aluno, mas o pai não vai nem apresentar para ele. Será que vale a pena fazer essa coisa maravilhosa para ele? Eu vou fazer todo um trabalho voltado para Páscoa, mas o meu aluno tem uma questão religiosa que não comemora a Páscoa. E aí? Serve para esse aluno? Não serve, gente. Então, eu tenho que ver a especificidade desse meu aluno. Eu tenho que conhecer essa família, mesmo que remotamente. A gente pode fazer uma avaliação, a gente pode fazer uma conversa, inclusive remotamente, tá bom? O sistema de ensino e a escola devem responsabilizar-se pela garantia de recursos pedagógicos a serem utilizados no processo educacional e no serviço do AEE, e pela equipe educacional, professores de educação especial e regentes, pelas orientações necessárias para que os estudantes possam utilizá-los de modo funcional e favorável a aprendizagens significativas. Essa é uma fala que a gente costuma ter muito, né? Eu gasto muito dinheiro dando aula. Infelizmente, gente, a gente tem que começar
não é que a gente não tenha que fazer o nosso trabalho, mas a gente tem que começar a cobrar o que é de cada coisa, né? Então, assim, é claro que se eu puder usar um material alternativo para produzir um material, né? Então, eu vou pegar um reciclado, eu vou pegar algum material que estava lá afastado lá na escola e eu vou economizar um pouco, ótimo, maravilha. Mas se eu preciso de um material específico, se eu preciso de alguma coisa, né? Se eu preciso de uma cola, de um EVA, de uma tesoura, de um papel, vamos tentar ao máximo, mesmo que no final eu acabe comprando, mas de cobrar as unidades de ensino de que elas forneçam esse material, porque cabe ao sistema de ensino responsabilizar-se por essa garantia dos recursos pedagógicos, tá? Isso inclui um material, às vezes, mais específico de tecnologia assistiva, isso inclui o material de recurso didático mesmo, como eu estou falando, papel, cartolina, EVA, tá? E a gente tem que começar a responsabilizar que a adaptação curricular não é apenas para os professores de educação especial, tá? Eles também incluem os regentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece, mas ela deve acontecer, tá? E isso aí não sou eu que estou falando não, tá, gente? Esse texto é um texto que eu trago para mim, mas é o Conselho Nacional de Educação que diz, tá? Isso aí é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, eu peguei lá do Conselho Nacional, tá? O sistema de ensino e a equipe de atendimento educacional devem disponibilizar materiais pedagógicos necessários e adequados à acessibilidade curricular dos alunos com impedimentos de qualquer natureza. Para quem não sabe, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala muito, né, dos impedimentos, né? Ela acaba definindo agora um pouco mais a deficiência quanto aos impedimentos, né? E aí tem os impedimentos de várias naturezas. Então, quando a gente fala de disponibilizar recursos pedagógicos adequados a esses impedimentos, é justamente para que a gente possa promover um atendimento com qualidade, tá? Devem ser previstas ações de apoio aos familiares e mediadores, na realização de atividades remotas, avaliação, acompanhamentos, bem como orientações sobre a logística, tanto no que se refere ao processo de escolarização formal, como nas atividades realizadas pelo AEI. Nesse processo de pandemia, se a gente não ouve o responsável, a gente não atinge o aluno. Porque o aluno, ele depende do familiar para estar lá junto com ele, mediando a aprendizagem dele. Então, eu tenho que entender a realidade do meu aluno. Eu tenho que saber qual o nível de instrução dessa mãe. Será que se eu falar uma palavra mais específica, ela vai entender? Qual o nível de tecnologia que tem nessa família? Será que se eu falar para ela colocar no Bluetooth, na caixinha de som, ela vai ter esse recurso? Então, eu tenho que entender a realidade da família e eu tenho que conversar com a família o tempo inteiro. Por exemplo, durante a pandemia, eu tive uma mãe que falou assim, eu não estou aguentando. Tudo está online, já era difícil no presencial, porque eu já levava meu filho no psicólogo, no fono, no físio, eu já levava ele para todos esses lugares, eu já vivia cansada. Mas quando começou a pandemia, tudo começou online, então agora eu sou a fisioterapeuta do meu filho, eu sou a fono do meu filho, eu sou a professora do meu filho, eu vou desistir do atendimento educacional especializado. E eu aconselhei ela, então dá um tempo. Se acostuma primeiro com o que você acha mais importante nesse momento, e aí você vai acrescentando essas funções aos poucos, porque a mãe se viu, né, logo no início da pandemia, com 15 funções diferentes, né, e com 3 crianças dentro de casa. Então, a gente tem que ouvir e, de repente, adaptar para a mãe. Ele estava fazendo a terapia do psicólogo, né? Ele estava fazendo com a fono, então vamos fazer o seguinte, a fono num dia e o atendimento educacional, em vez de ser 2 dias na semana, vai ser umzinho só, uma atividade que a gente possa trabalhar alguma coisa que seja mais específica para a necessidade dele. Ouve a mãe,
pergunta: o que você acha mais importante da gente trabalhar nesse momento? Né? Para a gente poder ter esse vínculo com o responsável e essa parceria. Né? Então, assim, ouvir a família é importantíssimo. Às vezes é até mais importante do que atender a criança. Então, às vezes eu perco um tempo conversando com esse responsável, mas eu ganho em qualidade 100%, né? Com uma palavrinha que você pescou aqui com o responsável, conhecendo a rotina desse aluno. Então, nunca achem que, assim, perdeu um tempo de aula para falar com o responsável. Não, você ganhou. Você ganhou em qualidade. E educação especial, adaptação curricular, não é quantidade, é qualidade, tá? Então, assim, a gente às vezes pensa em quantidade de conteúdo, mas ele não aprendeu tudo. Mas quem aprendeu tudo? Quando você terminou a sua escola, você lembra de todos os conteúdos que você esteve na escola? Eu, por exemplo, não lembro nada de química. Nada. Eu lembro, talvez, de próton, elétron, nêutron. Não lembro de quase nada de química. Então, a quantidade me ajudou? Não. Talvez se eu tivesse tido um ensino de qualidade nessa área, eu lembrasse de mais coisa. Mas, por exemplo, eu lembro de muita coisa de matemática, tanto que eu escolhi esse conteúdo para dar aula, né? Tanto que eu escolhi essa disciplina para fazer faculdade, porque eu tive professores de matemática que me marcaram. Talvez eu nem lembre de todos os conteúdos que eu tive na escola, mas eu lembro muito dos professores. Né? Eu tive excelentes professores de língua portuguesa e que me estimularam muito a ler. Então, a qualidade muitas vezes supera a quantidade, tá, gente? Então, toda vez que a gente falar de educação especial e de adaptação curricular, vamos lembrar disso. A qualidade vence a quantidade. Isso também é muito importante da gente conversar com os responsáveis, porque muitas vezes o responsável fala: mas ele vai passar de ano, mas ele não aprendeu tudo daquela série. Mas ninguém aprende tudo daquela série, tá? Então, a gente, às vezes, muitas vezes o responsável, ele gera uma ansiedade que é desnecessária, porque nenhum aluno, sendo típico ou não, aprende tudo que a gente ensinou. Aliás, que a gente ministrou, porque ensinar é quando o aluno de fato aprende. Aqui dizendo que os professores já devem elaborar um conjunto, né, em conjunto com os professores regentes, olha lá, elaborar em conjunto com os professores regentes o plano de ensino individual, que é o PEI, que é o documento que registra a adaptação curricular. E aí, gente, pelo amor de Deus, vocês têm um modelo de PEI? Só se for do formulário, porque ele preenchido, ele não pode ser igual ao de outro aluno, porque ele é individual. Não tenho como fazer um PEI igual ao de outro aluno, porque ele é individual. Se ele for feito em escala, ele não é PEI, porque ele é o registro da adaptação curricular. Ele é o plano de ensino individual. Eu não tenho como ter 2 PEIs iguais na escola. Se eu tenho 2 PEIzinhos iguais lá na escola, está errado, porque ele é ensino individual. Então, quando vocês pegarem aí... Oi, pode falar. Eu só tenho 5 minutos para terminar a sua fala, para depois entrar com as perguntas. Tá Passa bom? muito rápido, né? Nem falo. Então, eu vou passar aqui só para algumas questões para a gente conversar. Aí eu trouxe aqui o que, por quê e quando devo adaptar. E aí eu quero que vocês participem aí, se vocês puderem ler para mim, vocês falem, tá? Antes de perguntar, né, o que devo adaptar, eu preciso perguntar para quem, tá, gente? E essa pergunta não deve ter uma resposta genérica, né, para o meu aluno autista. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, para quem eu devo, o que e por que eu devo adaptar, eu tenho que pensar para quem. Eu não posso pensar na adaptação numa coisa genérica, para o meu aluno com síndrome de Down, ou pior, para o meu aluno Down. Não tem, pelo menos eu ainda não conheci nenhum aluno com nome Down. Ele tem um nome,
para o meu aluno João, para o meu aluno Marcelo, para o meu aluno, para a minha aluna Vitória. Eu tenho o nome da pessoa, eu não tenho a condição da pessoa. A pessoa não é a deficiência, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é para quem adaptar. E aí, sim, eu devo pensar, tá, mas por que eu vou adaptar? O que faz dessa pessoa, qual é a necessidade que ela tem para que eu possa adaptar? Ah, ela não consegue acompanhar o conteúdo. Ah, então eu vou adaptar o conteúdo. Ah, ela não consegue enxergar o que o professor escreve no quadro. Então eu vou mudar a minha didática. Ah, ele não consegue ficar muito tempo parado na sala de aula. Ah, então eu vou pensar numa maneira dele ficar um pouco mais atento. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar no porquê que eu tenho que adaptar é para quem eu tenho que adaptar. Porque eu não tenho como fazer essa questão genérica. Muitas vezes a gente recebe na escola assim, olha, fulano chegou com laudo, mas ele nem conheceu esse aluno para saber o que precisa. E aí ele já pede profissional de apoio, ele já pede uma série de coisas sem nem conhecer o aluno, porque ele vê lá o laudo, deficiência intelectual, ou retardo mental, né? Porque a gente tem vários laudos ainda assim, retardo mental. Ah, então ele precisa. E às vezes não, né? Às vezes já é um aluno independente, às vezes já é um aluno que já lê, vai depender do que o aluno traz para a gente. E aí, quem deve adaptar? Foi até engraçado, porque a gente fez um curso, né, durante a pandemia, foi assim que começou esse grupo, que é o curso de alfabetização para pessoas com deficiência, por sinal, um curso maravilhoso pela UFSCar, assim, muito grata por esse curso da UFSCar, e muito, mais grata ainda porque ele trouxe um grupo de amigos, né, que foi da onde surgiu esse seminário. E aí, nesse grupo de ontem, a pergunta, embora eu já tinha feito os slides, era sobre isso, né? Mas de quem é a responsabilidade da adaptação curricular? Né? Quem que deve adaptar? Gente, fala aí. Eu vou tentar... Cadê? Deixa eu ver se alguém... Fala aí, gente. Quem que deve adaptar? Quem deve adaptar, gente? A adaptação curricular é responsabilidade do professor regente, tá? Ela não é de responsabilidade nem do professor de sala de recursos, nem do profissional de apoio, que em vários municípios é professor de apoio, mediador, mas o que fala a LBI é que é profissional de apoio, né? Então, de quem é a responsabilidade de adaptação curricular? É do professor regente. Quem está falando isso não é a Luana, tá, gente? É a legislação, né? É o Conselho Nacional de Educação, é a LDB. Então, o professor regente, ele deve sim adaptar o conteúdo. Agora, o professor de atendimento educacional especializado, ele não é afastado dessa responsabilidade também. Ele tem que trabalhar em conjunto com o professor regente. Tá? Então, o professor de atendimento orienta essa adaptação no que é necessário, quais são os materiais que ele pode utilizar, e o professor regente traz o conteúdo junto. Porque, por exemplo, o aluno de sexto ao nono, ele tem língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências. Aqui em Saquarema ele ainda tem estudos turísticos. E aí não tem como o professor de AE saber de todos os conteúdos. Senão a gente vai numa questão que é mais séria ainda, que é o capacitismo, que é achar que esse aluno não é capaz de entender as outras disciplinas, que ele ainda precisa ficar no babebi-babu, que ele precisa recortar e colar e fazer artesanato. A gente tem que pensar que esse aluno tem direito a uma educação de qualidade, de um especialista. Então, quem vai fazer a adaptação curricular desse aluno? O professor da disciplina, o professor da sala de aula, com o nosso suporte do atendimento educacional especializado. A gente não tem que se eximir dessa culpa não, tá, gente? A gente tem que trabalhar em conjunto. E o profissional de apoio, como ele está em contato constante com o aluno, ele deve, com certeza, participar. Mas ele não pode se responsabilizar sozinho por essa adaptação, tá?
E aí, tem lei que respalda a adaptação curricular? Eu, várias vezes, recebo orientadores educacionais, principalmente, né? Infelizmente, muitas vezes a divisão das escolas é que o orientador educacional fica com a inclusão, fica com a educação especial e o orientador pedagógico, ele acha que não tem essa responsabilidade, mas não dá para fazer inclusão sem os dois profissionais. Por quê? Porque o orientador educacional, ele geralmente ouve a família, ele entende a situação do aluno, mas quem orienta o professor, quem ajuda nesse material, nesse conteúdo, nessa adaptação curricular, é o orientador pedagógico, tá? Então, tem lei que respalda a adaptação curricular? Sim, né? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu não vou ler para não perder tempo, para poder falar mais coisas, mas está aí, depois eu disponibilizo o slide para quem quiser, tá bom? Tem o decreto de 20 de dezembro de 99, que fala da educação especial e fala do processo dinâmico, fala do processo individualizado. E tem a lei mais fresquinha, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que fala de toda essa parte que a gente tem que adotar medidas, que a gente tem que ler o caso, que a gente, inclusive, fala sobre o PEI, que é o Plano de Individualizado. E aí eu botei bem grande, em branco e vermelho, no fundo azul, para lembrar que considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, toda vez que eu prejudico o meu aluno, intencional ou não, eu estou infringindo uma lei. Eu estou discriminando uma pessoa, mesmo que isso seja inconsciente. Mas eu posso me achar a pessoa menos discriminatória do mundo, menos preconceituosa do mundo. Mas a partir do momento que eu me nego a adaptar um conteúdo para um aluno, por N razões, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque dá muito trabalho, eu estou cometendo um crime. Luana, então, desculpa te interromper, senão você não vai conseguir responder as perguntas. Chegaram várias perguntinhas aqui e a Fê vai botar na tela para a gente respondendo. Você ainda tem, pode botar os seus contatos na tela aí para o pessoal também entrar em contato com você. Espera aí. Eu trouxe várias questões de debate, né, gente? É um tema muito grande. Professora fala muito. Mas aí fica para uma próxima. Quem sabe a gente ainda continua. A gente está com um negocinho aí para fazer e de repente funciona. Vamos lá. E a Fê também pode me convidar, porque ela está sempre voltar, fazendo, né? Isso mesmo, é para só dar um gostinho. Para quem gosta, vai continuar estudando, vai continuar te procurando e vai dar certo. E está surgindo um curso aí, porque para o pessoal de Saquarema, né, a gente já teve durante a pandemia inteira, eu ofereci o curso de adaptação curricular, mas está surgindo um curso aí por fora, numa outra instituição, e aí aberto a outras pessoas, tá bom? Aí, que em show! Breve. Divulga. Então, aí tem o meu contato. Para quem é de Saquarema sabe que meu WhatsApp é público, né? Todo mundo tem. E se você quiser, é só apontar aí o celular para o QR Code, que já entra no meu WhatsApp. E tem minhas redes sociais, que é o Instagram, que é Luana Schwarzfutter. Eu vou colocar no chat, porque eu sei que muita gente não consegue escrever. E o meu Facebook, que é Luana Schwarzfutter, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou colocar agora no chat o meu nome, porque eu sei que muita gente não consegue me buscar por conta do meu sobrenome. Mas já tá aí no chat, tá, gente? Pode olhar que tá. E me procurem mesmo no WhatsApp, quem quiser precisar de ajuda, às vezes de aconselhamento, né? Às vezes tem dúvida realmente de como adaptar, pode me chamar, que eu tô aqui para ajudar no que for possível, tá bom, gente? Vou responder as perguntas, então. Ela vai tirar a apresentação e a gente vai botar as perguntas aí. Estou tirando agora.
Vamos lá. Peraí, que agora. Peraí. Aí, foi. A primeira pergunta é logo a minha, né? Porque aqui em Rio Bonito a gente teve que fazer umas adaptações também, eu era coordenadora na época, e eu quero saber de você como foi realizada essa adequação curricular para alunos que moram em zonas rurais ou aqueles que não tiveram acesso à internet. Então, quando a gente começou, né, muita gente começou pelo WhatsApp, e a gente sabe que muitos alunos não interagem no WhatsApp. Então, o que eu sugeri logo no começo foi um roteiro, entregar para o responsável um roteiro de estimulação. E aí, Saquarema aderiu à apostila como metodologia de ensino remoto. E nós fizemos a adaptação das apostilas para os alunos com deficiência e com os alunos com transtorno de aprendizagem. Então, o pessoal daqui do PAI, que é um programa de apoio educando, né, do município, que são maravilhosos também, tá, gente? Eu não falei no início, mas a equipe do PAI é fantástica. Eles fizeram a apostila do PAI com jogos, com todo o material específico para cada aluno. E os professores de sala de recursos também fizeram, né, essas atividades. Teve escola que fez um saquinho com vários jogos, com material, e entregava para o aluno e para o responsável com as explicações, né, dessa atividade, porque também não adianta você mandar um material maravilhoso e o responsável não saber para que serve e como utilizar. Então, foi feito desse jeito, né? É claro que não é o ideal, né? Mas a gente tenta adaptar a cada situação. Aí a Rosana, complementando a minha pergunta, como é realizado em Saquarema o monitoramento do material encaminhado pelos professores regentes para os estudantes realizar em casa, como é feita essa devolutiva? Saquarema a gente divide por polo, então a gente tem os coordenadores de polo, que são também... Eu sou apaixonada pela minha equipe inteira, tá, gente? São pessoas que são responsáveis por um determinado número de escolas, e aí eles vão para a escola, além de orientar, né, as escolas, os professores, os profissionais, eles também têm essa função chata de fiscalizar. E aí nós fizemos um relatório específico para a pandemia, que é o relatório de ações, para que a gente tenha o controle, né, do que cada profissional de apoio, e aí foi cobrado para o profissional de apoio, para o professor de sala de recursos, ir para a escola, mostrar, escrever todas as ações, né, feitas. E eu tenho, graças a Deus, uma vantagem, porque o meu município é menor, e assim, eu tenho o contato muito grande, eu acho que tem mães aí que não me deixam mentir, com os responsáveis, com as mães. Então, às vezes, a gente dá uma perguntada assim, como é que está sendo na sua escola? Né? O que foi feito para a gente poder ter esse acompanhamento mesmo para saber como é que foi. Então, a gente acompanhou desse jeito, por relatórios. As escolas também, depois, eu ainda tenho uma tática, tá, gente? A gente tem um grupo de diretores, aí eu boto assim, ó, olha, gente, a escola tal fez isso. Aí mando foto da escola, e aí as outras escolas vão mandando também, olha, mas a escola tal fez tal coisa, entendeu? Então, além de ser um jeito de compartilhar as ideias, é um jeito também de mostrar o trabalho, e que o trabalho é lindíssimo, e a gente sabe que é um trabalho difícil de ser realizado, né? Como faz com um aluno que está no 8º ano e ainda não sabe ler devido à deficiência intelectual moderada? Nazaré. Foi o que eu falei logo no começo, né? Muitas vezes, principalmente o responsável, o professor também tem muito disso. Ele acha que o mais importante na vida do aluno é ler e escrever, né? E, na verdade, não é. Né? Então, alguns alunos realmente vão passar pela escola e, infelizmente, não vão conseguir ler e escrever. Mas a gente tem que pensar muito na função da escola. A escola não é, primeiro, gente, pelo amor de Deus, hein? Escola não é para socializar. Tem muita gente que tem essa fala, né? De que o aluno está indo para a escola só para socializar. Não, o aluno vai para a escola para aprender. Socializar, ele socializa na igreja, na praça, dentro de casa, com o priminho, o irmão. Então, socializar, ele socializa em qualquer lugar, porque em qualquer lugar que você está, você socializa. Você está na escola para aprender. E aí a gente tem que pensar no objetivo principal para aquele aluno. Ele vai aprender o quê? O que é mais importante para aquele aluno aprender naquele momento? Será que para um aluno
que tem uma deficiência mais severa, é mais importante ele aprender a ler e escrever do que ele ser autônomo? Muitos de nós conhecemos pessoas que foram analfabetas e criaram suas famílias, e que trabalhavam e que eram independentes. Então, às vezes, o mais importante para aquele aluno naquele momento não é ler e escrever, é ter um objetivo traçado para que haja uma aprendizagem de fato. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que ler e escrever é consequência de desenvolvimento de uma série de habilidades. A gente não pode pular habilidade. Por exemplo, quando para ler e escrever, eu preciso de memória, atenção, coordenação motora. Então, se eu não desenvolver essa gama de habilidades, eu não vou chegar na leitura e na escrita. Então, ele pode estar no 8º ano, mas eu ainda tenho que desenvolver outras habilidades para depois ensinar a ler e escrever. E a lei diz isso. O aluno, ele tem, principalmente o aluno com deficiência, ele tem direito à aprendizagem ao longo da vida. Então, não quer dizer que ele vai parar no 9º ano não sabendo ler e escrever e isso acabou. Não, ele pode continuar aprendendo em outras situações. A gente pode trabalhar com currículo funcional, né? Currículo adaptado, currículo funcional, tudo depende da característica do aluno e não da deficiência do aluno, tá, gente? Por favor. Tem mais alguma pergunta, Fê? O atendimento online foi um grande desafio para todos os profissionais da educação, uma realidade vai ficar marcada no mundo. Quem não aprendeu a mexer com essa parte de tecnologia agora, não aprende nunca mais. Aprende, porque a aprendizagem do professor também tem que ser ao longo da vida. Com certeza, eu só estou brincando. São os comentários agora. Tem uma menina falando comigo aqui no privado, ela está assim, nós somos cobrados em relação à participação, ela é auxiliar, tá, de educação especial. Nós somos cobrados em relação à participação constante na pandemia, dias, horários, o que a gente faz, né? A família está tão oprimida, e aí ela mandou dizer que ela está amando sua fala, e só porque ela não está conseguindo participar do chat, que ela não está logada no YouTube. Primeira coisa é conhecer a sua função, né? Então, quando a gente entra numa função, primeiro a gente tem que se orgulhar dela. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que é auxiliar de educação especial, que é profissional de apoio, que é mediador. Não existe função menos importante que a outra. Tem professor que fica desesperado se não tiver profissional de apoio dentro de sala. Então, isso não tira a importância do profissional, tá? Então, quando a gente entra numa profissão, a gente tem que conhecer qual o documento que respalda a gente, quais são as nossas funções de fato, o que o município estabeleceu de função para mim. Né? Eu sempre dou o documento para todos os meus PAEDs, né? PAED é a sigla que a gente usa para o profissional de apoio. Eu sempre mando a deliberação para eles que eles entendam o que eles têm que fazer, como é que eles têm que agir. Então, se o seu município estabeleceu uma função para você, siga as suas funções e se respalde quanto ao que é a função do outro, para que você também não seja cobrada de uma maneira excessiva e acabe não fazendo o seu trabalho de fato, porque às vezes você pega o trabalho do outro e não faz nem o seu bem feito e nem o do outro, né? Então, assim, a gente tem que primeiro conhecer as funções de cada um, tá bom? Então, eu não sei o que o seu município desenvolveu de atividade para você, o que ele tem no documento para você. Leia, pesquise. Não é só isso também, não. Eu sei porque eu era coordenadora na época. Os pais ficaram muito perdidos, coitados. A gente teve que fazer mais um acolhimento do que tudo. Vamos lá. Tem mais uma coisinha aqui que é extremamente importante, não só na época de pandemia, porque o pai que recebe um laudo de deficiência para o filho, o primeiro momento é muito difícil, o segundo também, o terceiro também, né? Existe uma visão de que o responsável recebeu um presente de Deus, não existe nada que você não possa suportar. Eu sempre falo isso para a mãe, você tem direito de ficar cansada, você tem direito de estar estafada, porque é uma tarefa difícil. A gente tem, às vezes, um filho típico que dá muito trabalho, e a gente também fica cansado. Você tem o direito de reclamar, tem o direito de, às vezes, achar que vai desistir, né? Então, assim, esse acolhimento ele é importante em qualquer época do ano. Né? E isso é uma função de qualquer profissional.
né? Não pode estar no documento ou não. Mas aí a gente também tem que explicar para o responsável qual é a sua atividade, qual é a sua função, para que ele possa entender também. Às vezes o responsável ele não sabe o papel do professor de AEE, ele não sabe do professor regente, ele não sabe para que serve cada instrumento. Às vezes nem a própria escola aceita o nosso... Eu sou sala de recursos também, às vezes eles acham que a gente faz tudo da escola e etc. Gostaria muito de te agradecer, amei escutar você. É bom a gente escutar uma pessoa que pensa parecido. Não estou na bolha, eu não estou na bolha, mas é muito bom escutar uma pessoa que corre atrás, que pesquisa, que estuda. E aí, eu queria muito agradecer a você. Claro que podemos convidar você novamente. Tá todo mundo aqui, ó. A Fê tá lá assim aplaudindo. O chat está cheio de gente com mensagem. Tem mensagem no meu privado aqui falando também para te dar os parabéns. E aí a gente queria agradecer mais uma vez e está convidado para as próximas. A gente vai entrar em contato com você com certeza. Gente, entre lá no Instagram dela, pesquise, perturba ela mesmo, porque o professor gosta de ser perturbado. O meu telefone também é público, é igual o seu. Todo mundo entra em contato, qualquer dia, qualquer hora. E, assim, muito, muito feliz mesmo pela sua participação. Agradecer aos intérpretes, porque eu sei que eu falo rápido e eu atrapalho muito a vida dos intérpretes. Muito obrigada e desculpa, né? Mas... E muito obrigada por todo mundo. Eu estou vendo assim, vários nomezinhos conhecidos. Os intérpretes muito Paulo obrigada. E Bianca. Paulo e Bianca, parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou dar um recadinho rapidinho aqui, que todos os vídeos, todas as palestras até então estão disponíveis no canal, né, na playlist, no Seminário de Práticas Inclusivas. É só vocês pesquisarem, que vai estar lá. Qualquer coisa pode falar com a gente também. Não esqueçam de doar, o Bruno está precisando de vocês, tem o Pix aí, se alguém precisar dar conta, é só falar com a gente, que a gente também disponibiliza, tá ok? Uma boa noite, e fiquem com Deus e até amanhã.